gente, tudo bem? Voltamos então para a gente poder dar sequência aqui no nosso bate-papo com relação à prova da ordem, tá bom? E aí eu queria dizer, pessoal, para vocês o seguinte, né? Prova da OAB é uma prova em que a gente vai ter que considerar o que a lei estabelece, tá? Por que eu estou partindo dessa premissa? Porque vários institutos que foram criados e modificados ali pelo legislador do novo código são institutos que estão sendo questionados, os tribunais começam a falar ali agora, né, sobre muitos deles, enfim. Mas a gente tem que considerar o que a lei estabelece para poder fazer uma prova. Então, estou falando sobre isso. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Tem uma questão, inclusive essa questão eu vou colocar no finalzinho do vídeo, só para que vocês possam saber do que eu estou falando, tá? Mas tinha lá, o examinador pediu uma questão sobre audiência de mediação e conciliação. E uma das alternativas dizia que se o autor não quisesse a audiência, o juiz não precisaria marcar, enfim, mais ou menos nesse contexto. Se a gente for observar a lei, não é isso que a gente detecta, né? Não basta o autor dizer que não quer a audiência para que o juiz não marque essa audiência. Ele vai marcar nos termos da lei em princípio, porque a gente precisa ouvir o réu, né? Se o direito admite transação, autocomposição, né, nos termos da lei, não basta a negativa do autor com relação à realização daquela audiência. O réu também tem que se manifestar. Mas se a gente for olhar a doutrina, você detecta que alguns autores colocam ali que, de fato, se o autor não desejar a audiência, o juiz não deveria marcar, enfim. Esse é posicionamento de doutrina, riquíssimo para a gente poder estudar, né? Para a gente formar o nosso pensamento com relação às questões do direito. Mas para fins de prova de ordem, pessoal, vamos ficar ali no que a lei está estabelecendo. Então, nesse ponto, a lei nos diz claramente, né? Que para não haver audiência, quando o direito admite autocomposição, autor e réu precisam expressamente se manifestar no sentido negativo. Não queremos a realização dessa audiência, do contrário, o juiz teria que marcar, né? Vale a leitura do código, vale a leitura de livros mais resumidos, onde você vai relembrar ali institutos que são importantes, os institutos centrais do processo, acho que isso é super válido, livros com gráficos, fluxogramas, de repente isso pode ajudar também, né? E é interessante que a fixação desses institutos, se você consegue se lembrar deles ali, de alguma coisa que você tem estudado nesse sentido, você otimiza também o tempo da sua prova e muitas vezes você consegue resolver questão ali de um modo muito mais rápido. O examinador pediu também numa prova recente, também vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês analisarem com mais calma, ele falou sobre juízo competente ali, que duas ações, que uma determinada ação foi proposta perante um juízo inadequado, aí havia uma outra ação também proposta perante outro juízo inadequado, enfim. E aí o questionamento da questão era no sentido de como o advogado da parte vai alegar essas incompetências. Essa questão, se vocês pararem para analisar, vocês vão verificar que 3 das 4 alternativas fazem menção ao revogado instituto da exceção de incompetência relativa, porque pelo Código de 73, nós alegávamos uma incompetência relativa por meio de exceção de incompetência relativa, e a absoluta já em preliminar de contestação. Não existe mais, a exceção de incompetência relativa está revogada do sistema. Então, das 4 alternativas ali, 3 falavam sobre exceção. Se você sabe que não existe mais a exceção no sistema, você marca por exclusão, por exclusão aquela alternativa correta, né? No caso, só para a gente poder fechar do ponto de vista do conteúdo aí, hoje, pelo novo CPC, é em preliminar de contestação que o réu vai alegar tanto a incompetência absoluta como a incompetência relativa. Então, se você detectou, não há mais exceção, acabou. Por exclusão, você consegue responder a questão. Por isso é importante a gente relembrar conceitos, relembrar institutos. Isso é muito relevante. E só para a gente fechar, pessoal, o examinador está achando bem engraçado fazer isso, por enquanto ele está nessa, tá? Mas é bastante comum, tem sido bastante comum as questões onde
das 4 alternativas, normalmente uma é um pouquinho mais absurda, a gente vai tirar, meio que de cara. Fazendo uma análise ali das questões, a gente vai excluir uma outra como incorreta ali também, como uma que a gente não deve assinalar. Normalmente ficamos entre duas e tem sido bastante comum dessas duas, uma alternativa ser relacionada ao código passado, ao código revogado, e a outra, aquela que de fato você precisa assinalar, porque tem ali a ver com o CPC de 2015. Então, o examinador, às vezes, até para pegar você um pouquinho, ele tem colocado alternativas. A que você deve assinalar, referente ao código vigente, e uma outra para te confundir ali com relação ao CPC de 73. Cuidado com isso, várias questões de processo estão nesse sentido, tá bom? Então, acho que dá uma lidinha na lei, estudar um livrinho mais resumido ali, relembrar os institutos de processo, controlar o emocional, hein? Controle do emocional faz toda a diferença também. Você ficar muito nervoso, muito ansioso, você pode ter um branco, pode conseguir não raciocinar direito e isso pode te prejudicar. Vamos acalmar, tentar centralizar um pouquinho ali, né? Tentar se equilibrar um pouquinho, que isso também é fundamental, gente. Bom, espero que tenha sido legal. Eu resolvi não falar de questão de modo específico, mas falar no geral da prova. Acho que isso é mais interessante para o momento, tá bom? Então, espero que vocês consigam se dar bem na prova, quem vai fazer agora, quem vai fazer depois. Espero, então, ter colaborado com isso, pessoal. Tudo bem? Então, por hoje era só. Um grande beijo e a gente volta na semana que vem para continuarmos falando sobre processo civil. Um beijo e até!